Pronto. Tá tendo eco? Tá. Então, é importante que a gente tenha um coração aberto para ouvir o que Deus tem para a gente hoje, tá? Doa a quem doer. Não quero que você sofra, mas às vezes faz parte. Eita. Oi, teste. Oi, teste. Oi, teste. Tá bom assim? Dá para ouvir? Beleza. Ô Gil, ajuda aqui, vai. Tem um canal headset aqui, se tiver algum pico, você abaixa. Então vamos lá. O capítulo de hoje é de ídolos ocultos, né? Deuses ocultos. A gente já falou sobre os deuses, esses ídolos pessoais. Quais são os ídolos pessoais que a gente já falou? A gente falou que um ídolo pessoal é o amor romântico, outro é a prosperidade, né? A aula da Raquel, Mamon. Se você perdeu o Mamon, volta lá e assiste o Mamon, que é muito importante. Também a questão do ídolo do sucesso, né? Todos nós queremos ter sucesso, existe essa área também. Então a gente falou desses deuses pessoais, mas hoje a gente vai falar de alguns outros deuses que estão ocultos, estão realmente ocultos na nossa vida e que muitas vezes a gente não consegue enxergar que eles são deuses, mas eles são deuses que têm controlado as nossas vidas, tá? Então assim, eu sei que talvez gere margem para várias discussões, mas assim, vamos tentar concentrar elas no final, para a gente poder, vai guardando, né? Chegou uma dúvida, anota em algum lugar aí, escreve no celular, para a gente poder conversar depois. Eu vou terminar a aula, daí depois a gente abre para essas perguntas e comentários, tá? Então, um desses ídolos ocultos que a gente vai falar hoje é o Deus do lucro, né? O Deus do lucro, ele fala, né, que na verdade teve uma formatura de um grupo de administração formado na Harvard, e aí eles fazem um juramento, né? Eu não sei quantos aqui fizeram juramentos, né? A gente sempre faz o juramento na formatura, né? A gente faz o nosso juramento, a gente faz os nossos votos quando a gente casa, né? Quantos aqui já reassistiram os votos de casamento que você fez para o seu cônjuge, né? É muito importante, você acabou de casar, né, gente? Fala sério. Quero ver o camarada que tem 50 anos de casado, se ele lembra do que ele falou para a esposa dele. Né? Então assim, é interessante, né? Esses votos foram juramentos que você fez. Você tem levado isso a sério? Você tem cumprido com aquilo que você prometeu para a pessoa? Né? Então assim, é interessante, né, que um grupo de administração, quando eles se formaram, eles fizeram um juramento de honestidade, de integridade, de ser justo, de cooperar, de ajudar a sociedade, de fazer a sociedade crescer. E são palavras muito bonitas, né? Mas será que a gente tem exercido esse juramento de verdade? Porque no fundo, a gente percebe que o que a gente faz, o objetivo, né, de uma administração, de quem trabalha, o objetivo no fundo é sempre levar vantagem, é sempre lucrar. Nós não queremos sair perdendo, nós queremos sempre ganhar. Isso não está no livro porque ele não é brasileiro, mas se o autor fosse brasileiro, com certeza ele ia citar o tal do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro quer ter vantagem em tudo, né? Na fila do supermercado, o cara quer ter vantagem, né? Quer ter vantagem em tudo. Você vê gente furando fila, você vê lá no banco, gente tentando, né, passar na frente dos outros. Só não perguntinha, né? E aí vai e tal, e vai passando na frente das pessoas. A gente sempre quer dar um jeitinho para a gente levar vantagem, né? Então assim, a pergunta que fica aí, que a gente já fez até em uma das nossas aulas, foi: será que a honestidade e a integridade resultam em bons negócios? Será que é possível ser um empresário cristão, santo, viver em santidade aqui no Brasil? Sem sonegar, sem burlar sistema, sem fazer competição injusta com empresas concorrentes, né? Então eu vejo assim, é complicado, é uma área complicada, mas nós como cristãos, nós precisamos entender que muitas vezes
jeitinho brasileiro e esse pensamento de sempre dar lucro, ele vira um Deus nas nossas vidas. E um Deus nas nossas vidas causa estragos. E a gente vai ver os estragos que isso pode acontecer. Então, quando eu li esse capítulo, né, esse pedaço, eu percebi assim, que a gente estava falando muito sobre os fins justificam os meios. Para nós cristãos, o processo é tão ou mais importante do que os resultados. Mas assim, você pode falar para mim, mas pastor, é resultado que põe comida na minha mesa. É resultado que paga as escolas das crianças. É resultado que faz eu ter uma vida mais tranquila aqui na terra. Então eu vou focar no resultado ou vou focar no processo? Você entende que é complicado essa área. Mas essa vontade de lucrar, essa vontade de dar certo em tudo, essa vontade de querer se dar bem, essa vontade de ter para poder gastar, começa a se tornar um Deus nas nossas vidas. E é esse o cuidado que o autor queria trazer para a gente. Cuidado para que esse lucro, esse resultado, não atrapalhe o processo e você simplesmente perca de vista a integridade e a honestidade do processo, pelo simples fato de você querer os resultados. Tudo bem que o resultado é o que põe comida na mesa, mas você entende que para Deus o processo é tão importante ou até mais importante do que os resultados? Isso se a gente pensar na salvação, né? Porque se você pensar no sustento da minha casa, talvez seja diferente, mas a salvação em Cristo Jesus, sabe, Jesus não está preocupado que você tenha uma vida santa e maravilhosa e você chegue na perfeição total, sem erros, sem falhas. Mas Deus está preocupado em que você esteja lutando por isso. Deus está preocupado que você esteja lutando contra o seu pecado, lutando contra os seus vícios, lutando contra aquilo que te afasta de Deus. Porque se você estiver lutando, é o que Deus quer. Deus não exige perfeição. Jesus não vem para você e pergunta para você quais os seus resultados. Jesus pergunta quanto que você está se esforçando. Então lá no Amazonas, né, quando eu mudei de campo, eu saí de Manaus e fui para São Gabriel, eu perdi o sustento, porque o meu sustento era da visão mundial. Mas Deus tinha falado claramente, Joel, eu quero que você vá para São Gabriel. Eu falei, beleza, mas eu não tenho sustento, né? Mas vai. Aí eu fui. Primeiro eu fui para depois achar o sustento. Foi meio loucura, né? Bom, se não desse, eu tinha uns pratos de bateria aqui, somando meus pratos de bateria, dava aí uns 3 mil reais, né? Aí eu falei assim, qualquer coisa eu vendo os pratos da bateria e volto para São Paulo, né? Se não der certo, eu vou embora. Mas assim, Deus tinha falado e eu cheguei lá e eu dei meu testemunho, o missionário falou para eu dar um testemunho da minha vida, de como eu tinha chegado lá, na hora do almoço. Tipo assim, ninguém tava nem aí que eu tava falando, os caras estavam com fome, estavam todo mundo comendo e eles continuaram comendo. Eu lá, parecia que eu tava falando para ninguém, mas como me deram essa tarefa, eu tava falando. Tinha 400 pessoas, ninguém estava ouvindo, mas tinha um cara que ouviu tudo. Um cara ouviu tudo. E era um pastor americano, de San Diego, Califórnia. E aí ele ouviu, e depois do culto, depois do almoço, ele me chamou. E falou assim, Joel, já conversei, porque ele tinha uma internet via rádio lá, e aí ele conseguiu contactar a igreja dele, explicou a ideia dele, e ele veio me trazer o resultado da ideia. A ideia era o seguinte, que de agora em diante, a igreja Presbyterian Trinity Church de San Diego ia me sustentar durante todo o tempo que eu estivesse trabalhando em São Gabriel da Cachoeira. E aí o cara me dava, antes eu ganhava R$1.000, aí quando eu cheguei em São Gabriel, eu ganhava $1.000. Nossa, $1.000, o que eu vou fazer com $1.000? Eu nem sabia o que fazer com tanto dinheiro. Eu até dava para alguns outros missionários, eu dava assim, tá precisando de alguma coisa aí eu dava para os missionários, porque eu nem sabia o que fazer com esse dinheiro. Mas sabe, pessoal, no ano seguinte, esse pastor veio, e aí eu fiz um relatório de
tudo que eu tinha evangelizado, quantas pessoas tinham se convertido, quantos cultos eu tinha organizado, quantos pacientes eu tinha atendido, quantos dentes eu tinha arrancado. Eu tinha feito um relatório assim de 10 páginas assim, porque o pastor ia chegar lá em São Gabriel. E eu estava morrendo de medo, que eu queria mostrar resultado. E aí ele chegou lá, sentou comigo e falou: e aí, Joel, como que você tá? Aí eu abaixei minha cabeça e arrastei o relatório na mesa assim. Tá aqui tudo que eu fiz. Sabe? Tá aqui tudo que eu fiz. Né? Ele olhou aquele calhamaço de folha e falou assim: que é isso? Eu falei assim: é o meu relatório. É tudo que eu tenho feito aqui no campo missionário. Ele pegou aquele papelzinho assim. Ele falou assim: isso aqui não me importa. Eu quero saber como que você está. Você está feliz aqui? Aí eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. É o lugar que eu mais quero estar. Obrigado pelo seu apoio, né? Então, assim, ele falou para mim: Joel, eu não cobro dos meus filhos que eles tinham as notas máximas. Eu cobro dos meus filhos que eles estejam se esforçando. Eu não quero saber se os meus filhos estão em primeiro lugar na escola. Eu quero saber se eles estão felizes na escola. E aquilo mudou um pouco a minha vida, porque eu comecei a pensar em que o processo, ele é tão ou mais importante do que os resultados. Aí, pai, abriu. Fechei. Sobe, sobe. Errou. Ele vai acertar. Agora deu. Não, pai, deixa. É que meu celular está filmando, então eu tive que pegar emprestado do meu pai. Então vamos lá. Então, uma outra área que a gente vai falar, que seria os ídolos da cultura, tá? E talvez esse doa um pouquinho, pessoal. A gente precisa pensar nisso, né? Ele vai falar sobre a cultura, né? E antes de falar sobre o ídolo da cultura, eu queria trazer uma breve definição do que é a cultura, né? O que é a cultura? Por exemplo, a nossa igreja tem uma cultura, né? Eu acho que é a cultura da recepção de membros, né? De recepção de pessoas, né? Eu acho assim, a nossa igreja é fantástica nessa área, né? As pessoas que vêm aqui pela primeira vez se sentem super amadas, né? Então, assim, porque a gente recepciona bem, a gente acolhe bem, isso é uma cultura da nossa igreja, né? Então, cada lugar tem uma cultura, mas eu queria eu quero trazer uma definição de cultura, né? O que é cultura? A cultura é compreendida por comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, comidas típicas, as religiões, a música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, a cultura é uma rede de compartilhamentos de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural, e a origem da palavra cultura vem do termo latim colere, que significa cuidar, cultivar, crescer. Por isso, o termo também está associado a outras palavras como agricultura, trata do cultivo, do crescimento das plantações. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. A cultura brasileira, por exemplo, é conhecida por uma grande mistura de povos, as grandes festas como o carnaval, a diversidade musical e até mesmo pelo futebol. Então, é importante que você entenda o que é a cultura, antes da gente começar a falar sobre esse Deus que é a cultura. Será que muitas vezes, por exaltar as virtudes do povo nipônico, nós não acabamos idolatrando a cultura? Sabe, pessoal, eu já passei alguns momentos de vergonha, assim, né? Onde você tem um grupo de japoneses e só tem um brasileiro lá. Aí eles começam a falar: não, que os brasileiros fazem isso, os brasileiros fazem aquilo, os brasileiros fazem aquilo outro. Eu estava numa reunião onde tinha 6 pessoas japonesas e uma que não era. E começou esse papinho aí. Que os japoneses não sei o que os brasileiros fazem isso, o japonês não faz, que japonês é honesto, que japonês é... E é isso que me veio, né? Quando esse Timothy Keller começou a falar das
da idolatria da cultura. Os americanos, eles tiveram 3 épocas, né? Uma época onde eles idolatravam a Deus, porque foi uma colonização cristã. E nessa colonização cristã, eles adoravam a Deus, eles faziam as coisas por causa de Deus. Mas depois, teve uma outra época que entrou o iluminismo ali nos Estados Unidos, e eles tiraram Deus e colocaram o nacionalismo, o patriotismo. E eles começaram a adorar a nação mesmo, a nação deles. E aí uma outra hora saiu essa questão da nação e entrou o eu. O individualismo, a liberdade de expressão. Aqui nós somos livres, aqui nós podemos fazer o que nós queremos, nós podemos ser quem nós quisermos. Então nessas mudanças, né, a cultura foi mudando de ídolo, foi mudando de direção. E entende-se ídolo aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos gera esperança, né? E aí eu pergunto para vocês, né, nós nipônicos no Brasil, né, será que muitas vezes nós não estamos idolatrando isso? Estou liderando, né, um movimento de jovens chamado Rice Movement. E assim, o Rice Movement tem 4 pilares. 4 pilares, 3 pilares são fantásticos. O 4 eu jogaria no lixo, né? Mas assim, os 3 pilares primeiros é busca por um avivamento. Legal, movimento precisa buscar avivamento. Outro é busca de um evangelismo ousado. Sim, topo total. Acho que a gente precisa ter uma geração de jovens que pregam o evangelho. Terceiro, capacitando a próxima geração. Fantástico. Eu creio que o movimento tem que capacitar. E o último pilar chamava defendendo a voz asiática. Eu falei, como assim, né? Por que eu preciso defender a voz asiática? Eu pergunto, aqui no Brasil, é que esse movimento veio da Austrália, né? Mas assim, aqui no Brasil a gente precisa defender a voz asiática? Fala assim, desculpa, eu sou japonês. Será que precisa? Eu acho que não. E aí desde que eu entrei no movimento, eu falei assim, olha, amo de paixão os pilares, mas esse 4 eu tiraria. O Rodrigão tá de prova, né? Sempre briguei com isso. Falei, pra quê? Isso não é pilar. Eu falei pra ele, isso pode ser uma estratégia, né? Tipo assim, a gente vai buscar avivamento, evangelismo e capacitação da próxima geração. Vamos começar por onde? Vamos começar pelas igrejas asiáticas, onde a gente tem mais contato, você entende? É uma estratégia, não é um pilar. E depois de 3 anos batendo na treca, a Glória, eles falaram assim, o Joel estava certo. Isso não é mais um pilar. E eles arrancaram isso do pilar do Rice Movement, né? Por causa do chato do Joel, né? O Joel é muito chato. Mas o que eu entendo, né, pessoal, que quando você olha para o povo asiático, realmente existem virtudes. Existem virtudes, né? E eu penso assim, a disciplina, organização, conduta, o metodismo, não da igreja metodista, mas a forma regrada de viver o metodismo, discrição, honestidade, respeito. Aí às vezes a gente olha para o povo nipônico, oriental, né? A gente tem um taiwanês aqui. O taiwanês é fantástico. Você olha para esse povo é maravilhoso. Esse povo é honesto, esse povo é sincero, é íntegro. Os coreanos também, você olha para eles, Coreia do Sul, não é à toa que a Coreia do Sul é uma potência hoje. Eles têm disciplina, organização, conduta, metódicos, discrição, honestidade, respeito, eles têm todos esses, os asiáticos têm. A pergunta é, será que só os orientais têm isso? Será que só os orientais têm isso? Sabe, pessoal, nós somos um concílio Nikkei, né? E a gente tem os valores Nikkeis. Mas eu deixei bem claro quando eu vim para essa igreja, né? Eu vim de uma igreja coreana que tinha valores coreanos. Eu só mudei de raça, né? Eu estava na igreja coreana, agora eu estou na igreja japonesa. Mas quando eu entrei aqui, eu falei assim, eu não vou pregar só para japoneses. Vou pregar para todos. E eu fiz uma pergunta. No céu vai ter só japonês? No céu vai ter só taiwanês? No céu vai ter de tudo. Talvez essa seja a visão do reino. Mais uma vez, talvez a estratégia do concílio Nikkei esteja em começar
valorizando a cultura. Mas que cultura é a nipônica? Que cultura é a cultura Nikkei? Você é Nikkei, mas aqui você é chamado de japonês. Você vai pro Japão e eles te chamam do quê? Os caras te chamam de gaidin, cara. Então você, aqui no Brasil você não é brasileiro e lá no Japão você não é japonês. Você é o quê? Não sei, né? Issei, Nisei, Sansei, não sei. Então, esse... Ai, de novo. Esse... É 12, né, Paulo? Hã? 7-2. É a senha do banco, tá, pessoal? É a senha do banco. Então, assim, eu fiquei pensando nisso comigo, né? O Rino levantou a mão, queria falar? Pode ser depois? Beleza. Então, esse ídolo da cultura pode se tornar um ídolo. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. Tá? A gente mora no Brasil. Eu acho que nós Nikkeis no Brasil, a gente tem que ter uma gratidão muito grande por esse lugar, né? E a gente tem que, porque ele deu oportunidade para nós, né? Eu lembro que quando eu recebi um chamado missionário, meu chamado missionário foi para o Japão. Eu falei, Deus me chamou para ir para o Japão, né? Mas eu falei para Deus, eu não posso servir no Japão, que é um outro país, se eu não servir o meu país, que me deu oportunidade, que me deu estudo, que cuidou das minhas filhas, que me dá todo o suporte que eu tenho, que é a língua que eu falo. Eu não posso servir um outro país se eu não servir o meu. Por isso que eu fui para o Amazonas. Deus nunca me chamou para o Amazonas. Eu que falei, Deus, fala sério, né? Me faz servir aqui primeiro. Aí eu fui para o Amazonas, né? Então eu fico pensando comigo mesmo, né? Nós precisamos entender o valor da cultura. E assim, vou trazer uma sugestão, tá? Porque a minha sugestão é o seguinte: se no Japão nós não somos japoneses e no Brasil nós não somos brasileiros, eu acho que a gente não é nem a cultura brasileira e nem a cultura japonesa. Nós somos o quê? Nós somos a terceira cultura. E aí eu tenho um amigo que é um pastor em Irvine, nos Estados Unidos, que ele fundou a igreja C3. Por que C3? É The Third Culture. É uma igreja de orientais nos Estados Unidos que só fala americano, só fala inglês. Então, assim, eles não são nem asiáticos e eles não são nem americanos. Mas eles conseguiram, dentro do C3, criar uma nova cultura, uma nova identidade, misturada e homogeneizada com a questão do cristianismo. Então, eles são uma cultura cristã de asiáticos no país ocidental. E eu achei essa ideia fantástica, né? Fantástica, porque isso deu certo, né? Agora, por favor, né, pessoal? Será que a gente precisa exaltar a cultura japonesa do jeito que muitos fazem? Sabe, será que não tem se tornado um Deus nas nossas vidas? Eu acho que a gente precisa mudar algumas coisinhas nesse sentido, né? Terceiro ponto que ele vai falar aqui, o ídolo da nossa religião. E o ídolo é algo em quem buscamos e aquilo que só é alguém em quem buscamos aquilo que só Deus pode nos dar, né? E às vezes a gente tenta encontrar na igreja, a gente transforma a igreja num Deus, a gente transforma pastores em Deus, a gente transforma a nossa crença, nossa doutrina em Deus. Então, quando a gente pensa nesses ídolos da religião, eu penso que um Deus dentro da igreja, dentro da religião, seria a defesa da nossa doutrina. É que na nossa igreja a gente nem fala muito de doutrina, né? Você sabe o que é uma doutrina armino-wesleyana? Você consegue me explicar quais são os 5 pontos soteriológicos do arminianismo? Muitos aqui não conseguem. Quais são os 5 pontos que contrapõem o calvinismo? Pouca gente consegue explicar em palavras esses 5 pontos. Mas, quem sabe, quem conhece, defende com unhas e dentes. E eu que sou professor no seminário sei disso. Eu já vi isso. Eu vi muita gente brigando assim, quase saindo no tapa. Porque um batizava enfiando a pessoa dentro da água e outro batizava jogando água na cabeça. Um acreditava que Deus elegeu as pessoas antes da fundação do mundo e outros acham que Deus elegeu depois que as pessoas nasceram. Um
acha que a graça de Deus é irresistível. E o outro acha, não, eu consigo resistir à graça. Não quero Deus. Pode ir embora. E briga por causa disso. Por quê? Porque a doutrina acaba se tornando um Deus. E assim, pela graça e misericórdia de Deus, o meu seminário que eu fiz, eu estudei com o professor Luiz Saião. E o Luiz Saião, ele é um defensor da harmonização das doutrinas teológicas. E não de uma posição denominacional, histórica e verdadeira. Porque, pessoal, sério, eu já tive momentos no seminário onde se falou mais de John Wesley do que Jesus. E eu fico assim, chateado mesmo. Quando você vai fazer um estudo de teologia, onde se fala mais de John Wesley, mais de John Calvino, mais de Jacob Armino, do que de Jesus Cristo. Desculpa, pessoal. Isso é idolatrar a religião. Outro ponto da idolatria da religião também é a diferença dos dons. Ah, porque eu tenho dom de cura. Ah, porque eu tenho dom da pregação. Ah, porque eu tenho dom de misericórdia. Ah, porque eu tenho dom da oração. Ah, porque eu tenho palavra de afirmação. E aí as pessoas começam a criar uma certa deificação em cima dos dons que ela tem, ou de pessoas que têm esse dom. Um dia eu fiquei muito chateado com meu primo, né? Meu primo é pastor de uma igreja gigante. E aí veio um chinês. Alguém leu um livro chamado O Homem do Céu? O Homem do Céu é um chinês que sofre pra caramba por causa de Jesus, tal, é torturado e tal. E esse cara veio, ele é amigo do pastor Moisés lá da Imos. E aí ele veio, passei 5 dias com esse cara conversando, e ele foi pregar, se eu não me engano, no estádio do Ibirapuera ali, né, um ginásio do Ibirapuera, que tem bem grandão. Ele estava pregando lá. E aí esse meu primo, que nem era pastor na época, ele falou assim, eu preciso receber uma oração com esse cara botando a mão na minha cabeça. Aí o meu primo começou a burlar o sistema. Ele comprou um ingresso para entrar lá. Aí ele achou um lugar onde ele podia infiltrar nos bastidores. Aí ele mentiu para 2 seguranças para poder entrar num lugar. Aí tem um lugar que não dava para entrar. Ele achou uma grade que ele se arrastou no chão para poder passar por baixo da grade, para poder chegar lá onde o cara estava reunido com os outros pastores. Bateu na porta, chamou o irmão Yun e falou, meu, você precisa orar por mim, botando a mão na cabeça. E aí o cara orou mesmo. Ele conseguiu. Ele conseguiu. A pergunta é, os fins justificam os meios? Que tipo de atitude é um negócio desse? Você faria isso para buscar Jesus? Você faria todo esse esforço para buscar Jesus? Ou você transformou esse cara em um Deus? Sabe, pessoal, vamos para menos. Vamos baixar a bola. Às vezes eu fico perguntando, quantas pessoas vêm na igreja por causa do pastor Joel? Quantos jovens vão para o Rice Movement por causa do pastor Joel? E talvez a culpa seja minha. Minha de ficar muito em evidência. Não preciso ficar tanto em evidência. Eu posso dar oportunidade para outros professores, outros pregadores. E talvez eu não esteja me deificando, mas eu esteja dando a oportunidade para ser deificado por outras pessoas. Isso a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que pode se tornar um ídolo da religião é o sucesso ministerial. A Igreja da Vila está crescendo demais. É a igreja, uma das únicas igrejas que conseguiu crescer nos 2 anos de pandemia. Nossa, nós somos o máximo. Aí vem o patriotismo, né? Nossa igreja vai ser a igreja redentora que vai resolver o problema da denominação. Tá errado. Tá errado, pessoal. Tá errado. Se está vindo gente para a nossa igreja, se pessoas estão se convertendo na nossa igreja, é por causa da misericórdia de Deus. A gente não pode transformar o sucesso ministerial em um Deus nas nossas vidas.
O meu primo alcançou o número de 4.500 membros, mas ele faz de tudo para que a igreja dele não se torne um ídolo, um Deus para as outras pessoas, né? Então é importante que a gente tenha isso. Outro Deus da religião é muito legal esse, a vida moral. Sabe, você é certinho. Nós achamos que porque nós não bebemos, não fumamos, não falamos palavrão, tem alguns que falam, não sonegamos muito imposto, somos melhores e Deus precisa obedecer aquilo que eu falo. E aí eu trago um exemplo, né, de uma eleição que teve na Imosp de presbíteros. E aí a igreja elege os presbíteros da igreja, não é que nem a gente que é pastor presbítero, né? Tem presbítero que é só presbítero. E aí eles fizeram uma eleição e um cara não passou. O cara não teve número suficiente para se tornar um presbítero. Aí ele estava numa salinha lá da igreja, batendo assim na parede. Mas eu não fumei durante um ano, eu parei de beber, eu servi a igreja, eu vim todo domingo na oração da madrugada. Batia na parede de raiva, porque ele não tinha sido eleito. Eu falei, graças a Deus que ele não foi eleito. Graças ao bom Deus que teve misericórdia de nós para isso, né? Por quê? Porque muitos de nós achamos que por causa da nossa boa vida moral, a gente acha que Deus tem que fazer tudo que a gente manda. Lembra, semana passada acho que a gente falou que Deus é indomável. Não tem como você controlar Deus, Deus é Deus, né? Então a gente tem que lembrar disso. E a pergunta é, será que nós estamos buscando sucesso ou será que nós estamos buscando os frutos? Os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Será que a gente está buscando sucesso? Deus quer que você tenha sucesso ou Deus quer que você tenha frutos? Eu acho que Deus quer que a gente tenha frutos, porque sucesso é para uma pessoa só. E o fruto não, o fruto é para todos, né? Então eu penso nisso, né? Então, os resultados de uma pessoa que idolatra o ministério, a doutrina, o sucesso ministerial, o resultado disso é claro, pessoas arrogantes, conflitos internos, alienação da religião, justiça própria, opressão dos outros. Isso acontece quando às vezes o líder acaba se achando um Deus dentro daquele lugar e ele começa a mudar, e aí a mente dele começa a mudar. E aí a Bíblia traz um exemplo de Jonas, que eu quero acabar falando sobre Jonas, né? A palavra, Jonas 1 e 2 diz assim, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Geralmente a gente dá essa aula para as crianças, né? E fala, nossa, o peixe engoliu o Jonas, né? E aí a gente acha essa história maravilhosa, mas eu nunca gostei dessa história, porque eu achei esse Jonas uma mala, né? Eu sempre achei esse Jonas uma mala, né? Eu pensava até comigo assim, nunca vou dar um nome ao meu filho de Jonas, né? Eu tenho um amigo que deu o filho de Jonas. Então assim, mas assim, depois que eu li esse livro, mudou minha ideia. Eu falei, eu daria assim o nome do meu filho de Jonas, né? Mas você vai entender por que no final. Então, esse Jonas, ele é um profeta e entende-se profeta, aquela pessoa que ouve a voz de Deus e traz uma chamada para as pessoas aqui na terra. Então, se você está fazendo uma coisa errada e você é povo de Deus, Deus manda um profeta para consertar a tua vida. Não é por aí, vai por aqui que é melhor, né? O profeta trazia essa direção de Deus para as pessoas. Então, o Jonas, ele tinha esse trabalho. E na mesma época de Jonas, tinha 2 outros profetas, Amós e Oséias. Esses 2 também eram profetas na mesma época de Jonas. Então os 3 tinham essa incumbência de trazer a verdade para as pessoas. Só que lá em 2 Reis, capítulo 14, 23, os reis estão fazendo tudo de errado, tudo de errado. E aí qual seria o trabalho do profeta? Brecar o que está errado e consertar e mandar o cara andar no caminho certo. Só que aqui no texto 2 Reis 14, 23 e 25 diz: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer
que levara Israel a cometer. Foi ele quem reestabeleceu fronteiras de Israel desde o Lebo Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então o que acontece aqui? O Jonas trouxe uma palavra que convinha para esses reis, enquanto o Amós e Oséias falaram, não, Deus não falou isso. Mas aí o Jonas, ele dava esse pulo, e ele desobedecia a Deus para pedir a bênção, falar palavras boas para esses que estão fazendo coisa errada. Então assim, o Jonas, na verdade, ele tinha um problema dentro dele, que muitos de nós têm, que são o quê? Deuses falsos. E é interessante, né, você entender que os deuses falsos de Jonas, citado aqui pelo Tim Keller, o primeiro deus falso dele era o medo do fracasso. Quem aqui não tem medo de fracassar? Quem aqui não tem medo de não dar certo profissionalmente? A gente tem medo. Muitos têm medo. Quem aqui? E aí outro ídolo dele era o nacionalismo. Então o cara juntou aquele deus do lucro com o deus da religião, e ele tinha os dois, virou um monstro. Ele tinha um monstro dentro dele. Ele tinha uma idolatria e esses deuses falsos que cegavam eles. Esses pecados cegavam o Jonas espiritualmente, para que ele não enxergasse a graça de Deus. Jonas, ele não via mais esse Deus amoroso, benevolente, salvador e misericordioso. Ele só via o sucesso, o patriotismo redentor da nação dele. Eles só vão ver se são bons se forem igual a mim. O pensamento era esse. Eles só vão ser bons se eles forem igual a mim. Quantos de nós pensam assim? Quantos de nós só pensam que os brasileiros só vão ser bons se eles se tornarem japoneses? Que história é essa? Mas às vezes a gente transforma isso num Deus. Você entende? E eu acho que isso precisa mudar. A gente precisa tirar esse Deus do trono e colocar o nosso Deus de verdade no trono. E esses deuses, eles cegam espiritualmente a gente de ver a graça de Deus. Olha só que interessante, Jonas, lá no capítulo 4, ele fica bravo com Deus, mas olha só essa situação. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Com o quê? Ele ficou enfurecido, sabe com o quê? Que Deus salvou a cidade de Nínive. Ele ficou bravo. Ele orou ao Senhor e falou, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Jonas, ele tinha um patriotismo tão grande, que ele achava que só Israel ia ser salvo, e que nenhum outro povo poderia ser salvo. Vocês vão tudo para o inferno, porque vocês não são da minha raça. Vocês são tudo errado, porque vocês não são da minha raça. Você tem que ser igual eu. E aí quando Deus salvou o povo de Nínive, o Jonas ficou bravo. Ele falou assim, como assim, Deus? Por isso que eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que você ia mudar essa história, esse julgamento, essa condenação. É o mesmo que acontece, pessoal, quando a gente olha pessoas no mundo e a gente fala assim, você vai queimar no inferno, tomara que queime forte mesmo. A gente se acha no direito e num nível de julgamento onde a gente acha que a gente vai para eles vão queimar no inferno. Mal sabem que muitos que estão julgando vão queimar no inferno também. Mal sabem. Se você não tirar esse Deus da sua vida. Então assim, o Jonas, ele foi engolido por um peixe, né? E assim, o Gil sabe do que eu estou falando. A coisa mais legal é quando um peixe engole uma isca. E às vezes eu fico imaginando o tucunaré engolindo o Jonas, né? Acho que a melhor parte, não sei se o Gil concorda comigo, a melhor parte da pesca é quando você vê o peixe destruindo a isca assim. Aquilo é o ápice da pescaria. Mas aí o Jonas foi engolido por um peixe, e lá dentro do peixe, ele teve um arrependimento.
ele fez uma oração muito sincera, uma oração onde ele conseguiu enxergar os deuses dentro dele, mas ainda, você vai ver que o Deus ainda não resolveu esse Deus falso na vida dele, mas ele lá dentro, ele teve um momento, um glimpse de arrependimento. Ele falou, Deus, tem coisa errada aqui. E aí Deus, na sua graça e misericórdia, ele dá uma segunda chance para o Jonas e faz o peixe vomitar. E eu, se tivesse engolido um cara desse, já tinha vomitado no primeiro dia, né? Mas assim, o peixe ainda foi bem benevolente, obediente ao Senhor, e segurou o cara por 3 dias lá dentro. Se fosse eu, já tinha cuspido ele fora faz tempo. Mas sabe, pessoal, existem os ídolos do pensamento e do sentimento. Esses ídolos nas nossas vidas, eles alteram o nosso sentimento pelas pessoas. Ele altera nosso entendimento sobre Deus. Esses deuses do lucro, os deuses da religião, se você deixar eles tomarem conta, eles começam a alterar a nossa sensibilidade, o nosso pensamento. Olha só, Jonas ficou furioso porque os seus ídolos gritavam mais alto do que o Deus na sua vida. Ele era um profeta de Deus, mas os ídolos dentro dele gritavam mais altos do que ele mesmo, do que o Deus nele mesmo. Jonas olha para o amor e a compaixão de Deus como uma falha. Ah, não, aquele ali não merecia ser salvo, não. Ah, não, aquele lá não. Nossa, aquele lá fez tanta coisa errada. Ah, fala sério. Ô Deus, você viajou. Aquele lá tinha que estar queimando no inferno. Você percebe, pessoal, quão idólatra nós somos quando nós achamos que a justiça só cabe a nós porque nós somos melhores do que os outros? Então, a ideia que o autor diz é que os ídolos, eles distorcem os nossos pensamentos. E eles distorcem também os nossos sentimentos, né? Então, terminando com Jonas, né, a história de Jonas, ele diz assim, último capítulo, o Senhor me respondeu, você tem alguma razão para ficar bravinho? Né? Fica aqui essa pergunta para os bravinhos, né? Você que é bravinho, tá toda hora bravinho, né? Você tem alguma razão para ficar bravinho? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com aquela cidade. Ele queria ver a cidade pegar fogo. É isso que o Jonas queria. Ele queria ver a ira de Deus caindo lá e destruindo tudo. É isso que ele queria. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, né? Ele já estava na arquibancada, conseguiu uma coberta, né? E aí essa sombra veio na cabeça para livrar ele do calor e Jonas ficou muito alegre. Mas de madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Quantas pessoas já não fizeram isso? Eu já fiz isso. Você olha para trás e fala, meu, que ridículo. Que ridículo, já fiz isso. Sabe, pessoal? E aí eu vou terminar e o jeito que ele termina é fantástico. Sabe, porque aqui ele traz para nós o verdadeiro Jonas. Quem é o verdadeiro Jonas? O verdadeiro Jonas que olhou uma cidade perversa, poderosa, e que precisava da salvação e do arrependimento. Só que ao contrário de Jonas, a gente olha para Jesus, que é o verdadeiro Jonas, que ao invés dele fugir com medo de fracassar, ele entra com coragem, buscando alcançar a missão que foi lhe dada. Ao invés de Jonas, que teve medo de apanhar numa cidade poderosa, trazendo uma mensagem de um outro Deus para eles, Jesus também, ele foi para essa cidade e ele pregou a mensagem da salvação. Você percebe que Jonas, ele morreu. Quando ele estava dentro do peixe, ele morreu. Durante 3 dias ele ficou morto. Mas aí Deus deu mais uma chance para que ele pudesse fazer e cumprir a missão que Deus tinha para ele. E Jesus Cristo também morreu durante 3 dias.
e ressuscitou no terceiro dia, mas Jesus foi para cumprir a missão dele aqui na terra. O verdadeiro Jonas é Jesus Cristo. Inclusive lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, diz assim: Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí a história inteira muda, pessoal. Por quê? Porque não existe mais o Deus do lucro, não existe mais o Deus da cultura, porque Jesus, mesmo tendo uma cultura melhor do que a nossa, ele se abdicou da cultura dele, da cultura divina dele, de ser Deus, e ele desceu aqui na terra para viver que nem a gente. E ele mesmo sendo um asiático no país ocidental, ele se chamava de brasileiro, você entende? Ele não ficava se gabando por ser Deus, por ter poder de curar e por ter poder de ler a mente das pessoas, porque ele era onisciente, não. Jesus, ele se fez humilde, e ele se colocou por baixo, e ele lavou os pés das pessoas. Jesus é o verdadeiro Jonas. O verdadeiro Jonas que não reclamou, que não tinha ídolos de lucro, de religião. Um Jesus que veio para cumprir com a missão, e ele cumpriu com a sua missão. Um Jesus que veio aqui, que ao invés de reclamar, foi um cordeiro silencioso, que deu a vida dele por nós. E mesmo podendo chegar para Pilatos e para Herodes e falar assim: cara, o que vocês estão fazendo? Está tudo errado. Eu estou bravo com vocês, estou furioso com vocês. Mas Jesus não fez isso, ele se rebaixou, ele não falou nada, ele deixou o silêncio falar mais alto do que as vozes dos ídolos dentro dele. Porque Jesus nem tinha ídolos. E ele quer que nós façamos o mesmo. Pessoal, isso é muito pesado. Nós precisamos mudar coisas na nossa vida. O livro termina falando de Jonas e nós. E aí você lê os últimos versículos do capítulo e fala: mas o Senhor lhe diz: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter mais pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter mais pena das pessoas que não conhecem a Jesus? Vocês percebem, é o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. Porque Deus está fazendo essa pergunta não só para Jonas. Deus fazendo essa pergunta para você. O que você está fazendo para trazer salvação para esse tanto de gente que não conhece a Jesus? Que tipo de ídolos você tem levantado na sua vida e que tem atrapalhado o chamado que Deus deu para você de trazer pessoas para a cruz e para Jesus? Perguntas, comentários? Vai lá, Hirosan.